Olá pessoal, vamos dar início a mais um Saber Direito Responde. Meu nome é Daniel Pinheiro de Carvalho, sou promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o objetivo desse nosso encontro de hoje é tratar sobre dúvidas que surgiram ao longo dessas nossas últimas aulas, das aulas desta semana, no meu curso de Direito Empresarial Jurisprudencial aqui na TV Justiça no programa Saber Direito. Estão aqui comigo as estudantes Natália, a Maíra e a Ildilene. Natália, você tem alguma dúvida acerca do conteúdo ministrado? Professor, é necessário quantificar o prejuízo causado para ter indenização por uso indevido de marca? Excelente pergunta, Natália. Em relação a esse tema, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em diversos precedentes que, em se tratando de uso indevido de marca ou mesmo de uso indevido de algum outro tipo de propriedade industrial, como desenhos industriais, por exemplo, não há necessidade de quantificação prévia do prejuízo, ou seja, o autor da ação que pede a reparação do dano pelo uso indevido de marca não precisa, ao ajuizar a sua ação, já ter ali a demonstração contábil do efetivo prejuízo sofrido. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estamos diante de uma hipótese de prejuízo presumido, um prejuízo implícito. Mas, complementando essa pergunta, se não temos, então, essa necessidade de apresentar a quantificação do prejuízo de início, como que o magistrado irá estabelecer o valor devido a título de indenização em prol do autor da ação? E a jurisprudência também se debruça sobre o tema e diz que, nesses casos, haverá necessidade de se quantificar o montante devido em favor do autor que teve a sua marca usada indevidamente por terceiro na fase de liquidação de sentença. Maíra, você tem alguma dúvida? A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto? Ótima pergunta também, Maíra. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 517, expressamente previu a possibilidade de se levar a decisão judicial após o seu trânsito em julgado a protesto. Mas há um requisito além desse, não basta apenas o trânsito em julgado. Há necessidade de se aguardar igualmente o prazo de 15 dias previsto no artigo 523 do novo Código de Processo Civil para que o devedor pague espontaneamente o valor da dívida reconhecida nessa decisão que transitou em julgado. Então, nesse caso, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória e intimado o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, se o devedor não o fizer, essa sentença poderá ser levada a protesto. E quais são as vantagens desse novo instrumento? O protesto é um instrumento muito útil para obter o efetivo pagamento da dívida, porque quem não paga um título, agora nesse caso judicial, ou mesmo quem não paga um título extrajudicial, um título executivo extrajudicial protestado, pode ter o seu nome incluído nos cadastros de inadimplente. Então, o novo Código de Processo Civil, ao trazer expressamente essa possibilidade, está andando aí, dando um passo importante na direção da efetividade das decisões judiciais. Ildilene, você possui alguma dúvida também? Sim. Então, professor, as formas de proteção ao uso das marcas têm como único propósito resguardar a marca contra usurpação? Ótima pergunta. Essa não é a única finalidade para a proteção da marca. A marca também é importante não apenas para evitar o seu uso indevido por terceiros, mas também como um fator de reconhecimento da qualidade do serviço ou mesmo da qualidade do produto do titular dessa marca. Inclusive, por causa dessa outra finalidade, é que o proprietário, o titular do direito de marca, ainda que tenha licenciado o uso da sua marca para um terceiro realizar a exploração em seu nome desse direito de marca, poderá continuar impondo a esse terceiro licenciado os seus padrões do produto ou o padrão de prestação de serviço e poderá, inclusive, conforme já decidido também pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impedir que o licenciado que estava usando licitamente, portanto, a marca de um terceiro, ou seja, não estamos diante de uma hipótese indevida, de uso indevido, esse terceiro poderá, inclusive, ser impedido de continuar utilizando a marca licenciada se não observar os novos padrões estabelecidos pelo titular do direito de marca.
Natália, você possui mais alguma pergunta? Sim, professor. Quais são os requisitos para requerer a recuperação judicial? Ótimo. Esses requisitos estão previstos lá no artigo 48 da Lei de Falências, da Lei 11.101 de 2005. E são os seguintes. Em primeiro lugar, é preciso que seja um empresário, uma sociedade empresária, para fazer uso desse instrumento da recuperação judicial. Além disso, há necessidade de que o empresário ou sociedade empresária esteja exercendo regularmente as suas atividades pelo prazo mínimo de 2 anos. E, além disso, precisa atender também outros requisitos. O primeiro requisito previsto nos incisos do artigo 48 da Lei de Falências e Recuperação Judicial é que não tenha sido esse devedor falido anteriormente. Ou, se ele já tiver tido a decretação da falência por algum outro motivo, a necessidade de que tenha sido declarada por sentença judicial transitada em julgado a extinção de todas as suas responsabilidades decorrentes do processo falimentar. Então, se ele não foi falido nunca, ou se o foi, já estiverem devidamente extintas as suas responsabilidades, ele preencherá esse requisito do inciso 1 do artigo 48. Mas temos outros requisitos também. Além disso, o devedor interessado em pleitear a sua recuperação judicial não pode ter sido anteriormente beneficiado por uma outra recuperação judicial pelo prazo mínimo de 5 anos da data do novo pedido. Então, se eu sou um empresário e tive uma recuperação judicial em 2015, apenas em 2020 eu poderei pedir novamente uma outra recuperação judicial. E, por fim, temos um requisito extremamente importante e moralizador: a necessidade de que o devedor não tenha sido condenado por crime falimentar anteriormente. Ou, se for uma sociedade empresária, é preciso que essa sociedade não tenha como sócio controlador alguém condenado anteriormente por crime falimentar, ou mesmo que não tenha como administrador sem vínculo empregatício alguém que tenha sido condenado por crime falimentar igualmente. Maíra, temos alguma outra pergunta? Sim. O empresário individual casado precisa de autorização do cônjuge para vender bens imóveis que integram o patrimônio da empresa? Essa é uma ótima pergunta, especialmente para quem está querendo fazer um concurso público por aí, porque é uma informação explorada demais em diversos concursos públicos, seja de analista, seja de técnico, seja de juiz, seja de promotor, e a resposta está no artigo 978 do Código Civil. Esse artigo expressamente diz que o empresário casado pode sim, sem necessidade de outorga conjugal, ou seja, de autorização do seu cônjuge, ele pode sim, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Então, prestem atenção para esse peguinha aqui que vive aparecendo em prova de concurso. Qualquer que seja o regime de bens, seja ele comunhão universal, seja comunhão parcial, seja participação final nos aquestos, separação obrigatória ou convencional, em qualquer regime de bens, o empresário casado pode sim alienar os bens que integram o patrimônio da sociedade empresária. Mas não confundam essa disposição do artigo 978 com a previsão do artigo 977, que geralmente faz dupla a esse artigo 978 nas questões de concurso também. O artigo 977 do Código Civil diz que é possível, sim, aos cônjuges contraírem sociedade entre si ou com terceiros, aqui, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Se forem casados no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória, não poderão contrair sociedade entre si. Qual é o objetivo dessa cláusula do artigo 977? Impedir que, por meio de um contrato de sociedade, os cônjuges desvirtuem o regime de bens do casamento. Se o regime é de comunhão universal de bens, 50% dos bens é de um cônjuge e 50% do outro.
se fosse possibilitado aos cônjuges contraírem sociedade, eles poderiam estipular que 90% das cotas sociais pertencem a um cônjuge e 10% ao outro, e em eventual dissolução de sociedade iria 90% para um e 10% do patrimônio para o outro, desvirtuando assim o regime de bens do casamento, e a mesma explicação vale para o regime da separação obrigatória. Então, recapitulando, Maíra, em relação à alienação de imóveis integrantes do patrimônio da empresa, ou melhor dizendo, da sociedade empresária, é sim possível que seja realizado pelo empresário individual casado, independentemente do regime de bens do casamento, sem qualquer necessidade de outorga do seu cônjuge. E, Udilene, tem mais alguma pergunta para encerrarmos o bloco? Sim. De acordo com a jurisprudência do STJ, é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito? Sim, é sim possível. Em relação ao cheque, pessoal, precisamos avaliar algumas peculiaridades no seu regime de cobrança. Em primeiro lugar, a lei do cheque estabelece que quem possui um cheque, quem é portador de um cheque, possui o prazo de 30 dias contados da data que consta como data de emissão do cheque para apresentá-lo à instituição financeira e obter o valor correspondente. Isso se o cheque for da mesma praça. Então, se alguém que mora em Brasília e tem a sua instituição financeira em Brasília passa um cheque para alguém que mora em Brasília, esse portador tem o prazo de 30 dias para se dirigir até o banco e obter o valor correspondente. Agora, se o emissor do cheque mora no Rio de Janeiro e quem é o beneficiário desse cheque, quem está com esse cheque for daqui de Brasília, ele terá o prazo de 60 dias para a apresentação do cheque à sociedade, à instituição financeira chamada aí de sacada, no caso, que é a destinatária da ordem de pagamento constante do cheque. Passado o prazo de apresentação, é possível ainda entrar com uma ação de execução do cheque. Essa ação de execução do cheque precisa ser ajuizada no prazo prescricional de 6 meses, nos termos do artigo 59 da Lei do Cheque. E esse prazo prescricional de 6 meses é contado a partir do término do prazo de apresentação. Então, se eu tinha 30 dias para apresentar o cheque e não o apresentei, eu tenho 6 meses a contar dessa data para realizar a execução desse cheque. Prescrito o prazo para ajuizar a ação de execução, ainda não está perdida a cobrança desse cheque. É possível ajuizar uma ação de enriquecimento ilícito, que tem o prazo para seu ajuizamento de 2 anos, contados do término do prazo prescricional para a ação executiva. E uma vez esgotado esse prazo de 2 anos para a ação de enriquecimento ilícito, ainda assim é possível ajuizar uma ação monitória, como foi objeto do questionamento da Udilene. E essa possibilidade de utilizar a ação monitória consta, inclusive, do enunciado 299 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E a seu turno, a súmula 503, também do STJ, diz que o prazo para ajuizamento dessa ação monitória em face do emitente do cheque sem força executiva, ou seja, do cheque que já prescreveu, deve ser quinquenal, a contar do prazo, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada no cheque, na cártula. E com isso, nós encerramos esse primeiro bloco, faremos um pequeno intervalo e permaneçam aí para que em seguida continuaremos com mais perguntas sobre o tema. Estamos de volta com o Saber Direito Responde para mais dúvidas acerca do curso de Direito Empresarial Jurisprudencial. Natália, tem mais alguma pergunta sobre os temas das aulas? Quais são as implicações jurídicas da emissão de cheque pré-datado? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, o artigo 32 da Lei do Cheque estabelece expressamente que o cheque é uma ordem de pagamento à vista.
que, portanto, não poderia estar sujeita a um prazo para apresentação diferente da data de hoje. É uma ordem de pagamento à vista. Inclusive, esse artigo 32 da Lei do Cheque prevê que deverá ser considerada não escrita qualquer menção em contrário. Então, analisando exclusivamente a legislação pela literalidade da lei, se um cheque tiver sido emitido e o emitente tiver colocado ali na data de emissão o prazo de 3 meses para frente, como o cheque é uma ordem de pagamento à vista e deve ser considerada não escrita qualquer menção em contrário, esse prazo de 3 meses daqui em diante deverá ser desconsiderado. Ou seja, pela legislação, seria sim possível que o portador de um cheque pré-datado, como costumamos nos referir a esse procedimento, apresente imediatamente à instituição financeira aquele cheque, ainda que conste como data de emissão o prazo daqui a 3 meses. E a instituição financeira deverá realizar o pagamento daquele cheque, porque a instituição financeira irá considerar não escrita essa pré-datação do cheque. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, quando foi chamado a decidir a questão, interpretou o artigo da Lei do Cheque, o artigo 32 da Lei do Cheque, em conjunto com o princípio da boa-fé objetiva e da boa-fé objetiva que vige também as relações contratuais. Ora, se em um contrato entabulado pelas partes ficou expressamente combinado de boa-fé que o credor apenas iria cobrar o valor do cheque daqui a 3 meses e por isso autorizou o emitente a colocar esse prazo de apresentação para o futuro, não poderia esse credor, rompendo a boa-fé negocial, apresentar imediatamente o cheque para a instituição financeira e ficar com o valor. E disse mais, o STJ, na súmula 370, consolidou o entendimento de que caracteriza, sim, dano moral in re ipsa, ou seja, independentemente de prova de qualquer prejuízo, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de um cheque pré-datado. Então, vale recordar, esse dano moral, de acordo com outros julgados do STJ, é um dano moral que decorre do simples fato de alguém ter apresentado o cheque pré-datado antes da data prevista como data de emissão. Não há necessidade de o devedor demonstrar que sofreu um prejuízo por causa dessa apresentação antecipada, que precisou deixar de honrar outros compromissos porque perdeu aquele valor importante da sua conta corrente. Maíra, temos alguma pergunta também? O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior? Excelente pergunta. E para responder esse seu questionamento, é preciso fazer uma diferença entre esse endosso após a data do vencimento e o endosso póstumo. O endosso póstumo é aquele realizado após o protesto por falta de pagamento. O endosso póstumo, que é realizado após o protesto por falta de pagamento, não tem efeito cambiário, ele não vale como um endosso propriamente dito, ele vale como uma mera cessão civil de crédito, ou seja, não há aí a incidência de princípios essenciais do direito cambiário, como, por exemplo, o princípio da abstração e da inoponibilidade de exceções pessoais frente a terceiros. Logo, se há um endosso póstumo após o protesto por falta de pagamento, nesse caso, o devedor desse título de crédito, que foi endossado póstumamente, poderá sim opor exceções pessoais contra o terceiro que recebeu esse endosso póstumo. Por outro lado, o mero endosso dado após o vencimento do título tem os mesmos efeitos do endosso dado anteriormente ao vencimento da obrigação. Ou seja, enquanto não houver o efetivo protesto por falta de pagamento, qualquer endosso realizado, ainda que posterior à data de vencimento estampada no título, gera os mesmos efeitos regulares do endosso para fins de direito cambiário. Edilene, você, há mais alguma outra pergunta? Pela alienação fiduciária, a propriedade do bem transfere-se em garantia ao devedor fiduciante?
em verdade, transfere-se em prol do credor fiduciário. Qual é? Essas expressões são realmente difíceis para quem ainda não está familiarizado com o direito empresarial. O que nós temos que analisar na alienação fiduciária em garantia? Alguém precisa de um mútuo, precisa de um recurso para adquirir um automóvel, por exemplo, e oferece em garantia a propriedade desse próprio automóvel. Então, na alienação fiduciária em garantia, eu, por exemplo, que tomar esse financiamento, alieno fiduciariamente à instituição financeira o meu veículo, como forma de garantir a dívida que eu tomei para comprar esse mesmo veículo. Dessa forma, o credor fiduciário é aquele que recebe a fé. Fiduciário vem de fidúcia, vem de fide, vem de fé. O credor fiduciário é aquele que recebe o meu bem de boa fé, na fé de que, após eu cumprir integralmente a minha dívida, pagar todas as minhas prestações, essa pessoa em quem eu depositei a minha fé, essa instituição financeira, irá me devolver esse bem. Por isso que se chama alienação fiduciária em garantia. É uma alienação com base na fé de que o credor fiduciário devolverá ao devedor fiduciante, após o adimplemento do contrato de mútuo que lhe serve como garantia, o bem que lhe foi dado anteriormente. Natália, tem mais alguma pergunta sua? Professor, o fato de a sociedade empresária não possuir bens suficientes para pagar uma dívida autoriza a desconsideração da personalidade jurídica? Essa é uma ótima pergunta e dá ensejo a tratarmos dos diferentes tipos de desconsideração da personalidade jurídica e das teorias que cercam o tema. Há duas teorias principais sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica: a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é chamada de maior porque tem mais requisitos que a teoria menor. Na teoria menor, há apenas um único requisito: o requisito de que a pessoa jurídica seja, de qualquer modo, de qualquer forma, um obstáculo à integral reparação do dano. No nosso ordenamento jurídico, a teoria menor foi expressamente adotada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º, e também na Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 4º. Ali está expressamente previsto que haverá, sim, a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica com o objetivo de ir atrás dos sócios daquela sociedade para adimplir eventual dívida, eventual prejuízo causado a consumidores ou a outros credores em geral, independentemente de qualquer outro requisito, desde que a mera fato da pessoa jurídica servir de obstáculo. Ou seja, se ela não tem bens suficientes para pagamento, é sim possível desconsiderar sua personalidade jurídica, ir atrás dos bens do sócio para adimplir esse crédito. Por outro lado, na teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada expressamente lá no artigo 50 do Código Civil e no artigo 14 da Lei Anticorrupção, há necessidade não apenas de a pessoa jurídica ser obstáculo à reparação do dano, mas que também estejamos diante de uma hipótese de abuso da personalidade jurídica. E esse abuso da personalidade jurídica pode ser um abuso objetivo ou um abuso subjetivo da personalidade. O abuso objetivo da personalidade jurídica se dá nos casos de confusão patrimonial entre os bens do sócio e os bens da sociedade empresária. É aquela hipótese em que os sócios da sociedade empresária usam recursos da empresa indistintamente e acabam misturando o que é seu patrimônio e o patrimônio da sociedade empresária. Por sua vez, o abuso da personalidade subjetivo se dá nas hipóteses de desvio de finalidade, quando a sociedade empresária é conduzida de forma desviante e, com isso, há também um efetivo abuso que autoriza a decretação da perda, da desconsideração da personalidade jurídica, que tem como objetivo
pegar os bens do patrimônio do sócio para responder pela dívida. Então, respondendo à pergunta da Natália, há sim a possibilidade, desde que estejamos diante da aplicação da teoria menor, nos casos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Crimes Ambientais. Nessas duas hipóteses, o mero fato de não haver bens suficientes para o pagamento da dívida já autoriza a desconsideração. Mas, para fins do artigo 50 do Código Civil e artigo 14 da Lei Anticorrupção, em tal hipótese não basta a mera insuficiência de bens, é preciso também do abuso da personalidade jurídica. E com isso encerramos o nosso Saber Direito Responde. Agradeço a audiência de vocês, agradeço às estudantes aqui presentes e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.